Salve, salve, Mauro Moraes, mais uma vez. E o tema do vídeo hoje é sobre Red Pill. Meu amigo, Red Pill hoje é polêmica em cima de polêmica. As pessoas falam sobre, os homens falam muito sobre isso. E tem alguns pontos que eu concordo e outros nem tanto. Mas o que eu vejo na sociedade hoje, uma opinião minha, não sei se vai ser parecida com a Red Pill, é que o mundo ele mudou. Mudou completamente, a dinâmica da sociedade mudou, as interações do homem com a mulher mudou. A gente pode pensar que outrora as mulheres não tinham os direitos que hoje têm. Eu sou um exemplo disso, que minha mãe, ela foi uma professora primária, né, pedagoga, e na época dela, as mulheres, elas só podiam ser professoras, enfermeiras, né? Não se tinha, há 40 anos atrás, uma advogada, uma médica, uma empresária. Então, vem mudando, a sociedade vem mudando constantemente, uma mudança que é mais do que importante, né? Só que com essa mudança, eu acredito que ficou na cabeça das mulheres que tem que ser tudo nivelado, tudo tem que ser igual. E eu até concordo que tem coisas que realmente, se você é mais competente do que, se a mulher é mais competente do que o homem, por que ela não pode, né, exercer esse cargo? Só que tem coisas que, pela natureza fisiológica, não tem condições de mudar a dinâmica. Na questão da força, né, dos trabalhos braçais. Isso realmente não, no meu modo de ver, isso é exclusivamente para homens. E tem várias outras questões que a gente pode falar aqui, dissertar, que são realmente mais adequadas para os homens e outras mais adequadas para as mulheres. Só que o que vem acontecendo hoje, nesse movimento Red Pill, dos canais que eu assisto muito Bruno, tem um canal também de um coroa que eu esqueci o nome, tem o Projeto Conselho. É um pouco sobre o que está acontecendo com essa mudança histórica, cultural dos 15 anos para cá, sobre a relação do homem com a mulher. De como a mulher ela quer ser tratada e como ela quer tratar o homem. E por conta de várias coisas que aconteceram sobre agressões, né, contra mulheres, enfim, que os bons homens estão sofrendo, não é? Essas leis aí são leis que, infelizmente, elas colocam o homem com medo de se relacionar, com medo de perder o que ele tanto construiu, com medo de falar uma palavra indelicada e levar um processo. E fica muito difícil hoje. As mulheres falam que os homens hoje não chegam mais, os homens têm medo e parará. É por causa disso. Você tem que saber falar, ser bem colocado na forma como você vai falar para não se prejudicar. Entende? Eu estava vendo um caso, não sei se é verdade, de um cara que foi na academia não, um advogado falando que o cara passou 3 meses com a mulher e tinha um filho. Ele entrou na justiça para que o rapaz que passou, foi 3 meses ou foi 6 meses, pagasse uma pensão de um filho que não é dele. E o juiz concedeu, porque parece que o pai estava na prisão, enfim. Fica difícil.
Hoje o homem ele não pode falar nenhuma palavra, né, que na concepção da mulher seja indelicada, que ele já é visto mal. O professor do CrossFit falou uma coisa de desastrada, assim, ele falou geneticamente alguma coisa relacionada a isso, aí falou a mulher é mais assim. Aí a moça que tava lá, tá falando M, viu? E já ficou assim, a outra já caiu no meu conceito. Aí ele começou a se explicar, ele ficou vermelho. Então hoje realmente tá muito difícil, velho. Você encontrar pessoas, né, mulheres que não fiquem na defensiva, né? Eu sou daquela época que, na minha humilde opinião, o homem, ele é o cara que tem que cuidar da família. Cuidar da família no sentido financeiro, no sentido de segurança. Se caso ele não conseguir, se a mulher puder ajudar, beleza. Mas o peso bruto é pro homem. A mulher pode ajudar numa conta de água, numa conta de luz, um pedaço do aluguel, né? Comprar alguma coisa. Vamos fazer uma viagem, vamos comprar uma pizza. Mas eu acho que a parte mais essencial, na minha humilde opinião, é o homem. É o que eu aprendi. Na minha casa foi assim. Entendeu? E hoje eu vejo que o discurso é sempre falando mal, sempre dizendo que tudo que fala é machismo, aquelas coisas todas, que tem que tratar sempre como uma princesa, como se existisse princesa e príncipe, só nos contos da Disney, que a gente vê que não é realidade, que relacionamentos são difíceis para os dois lados, mas que sempre o homem ele tem que entender porque é assim, porque é assado, porque, cara, tá ficando chato. Tá ficando muito difícil você se relacionar hoje. Você fica com medo. Você fica com medo da sociedade. Você fica com medo de arrumar uma pessoa que tem filho e depois pagar pensão pro filho dos outros. Você fica com medo de casar com uma pessoa e a pessoa levar tudo seu. Ou poder fazer uma acusação falsa e destruir sua vida. Então, o Red Pill, ele vem um pouco para falar sobre o cuidado que o homem tem que ter. O cuidado como ele tem que ter, olhar racionalmente, não achar que tudo é verdade que se fala, ter cuidado nas palavras, ver as ações, se é uma red flag, se é um sinal vermelho, se realmente de fato essa pessoa ela combina com você ou não, se ela tem perfil parecido com o seu, se ela pensa parecido com o seu. Se ela pensa parecido com o seu, em qualquer forma que você ache, tudo bem. Mas quando é diferente, não tem essa de que os opostos se atraem de forma nenhuma. Eu sou um exemplo vivo que eu tive um relacionamento, meu primeiro relacionamento, que a minha ex-namorada era totalmente diferente de mim, tudo. Eu pensava uma coisa, eu pensava X, ela pensava Y. Então isso realmente foi fadado ao fracasso, que a gente terminou e vida que segue. Então veio mais para a gente ter cuidado de como se relacionar, de como conhecer uma pessoa, de entender a vida da pessoa, a trajetória, como ela foi se ela foi uma boa filha, se ela vai ser uma boa mãe, o tratamento dela com as pessoas, se ela sai contigo, ela só pede e não tem pelo menos um discernimento de eu vou te ajudar com tanto, ou então falar para te ajudar, às vezes a gente só quer uma intenção, né? Então, tudo é intenção na vida, né? E o homem ele ficou mais ligado, mais pensativo, mais coeso. E hoje as mulheres ficam falando sobre isso e tal. Eu vejo nessa forma. Sobre as outras coisas, o que eles falam, eu não concordo. De dizer, ela tá assim assado. Se ela tá assim assado, é esse tipo de mulher, é só você escolher outro tipo de mulher. Entendeu? Eu amo, sou apaixonado. Não vivo sem mulher. A mulher mais importante da minha vida é minha mãe. Mas
É só você ter cuidado. Eu olho nessa perspectiva Red Pill. Eu não vejo naquela perspectiva de que homens contra as mulheres. Não, isso aí pra mim é papo de quem não gosta de mulher. E de cara frustrado. Que nunca aceitou um não na vida. Porque todo dia a gente tá aceitando um não. Tem que aceitar um não. Em todas as formas, né? Em todas as situações que a vida vem nos oferecer. Então é isso. Comenta, compartilha o que é que vocês acham sobre esse assunto. Foi um assunto que eu fiquei pensando hoje, vi um podcast falando sobre essa questão da pílula vermelha, né? De como os homens estão mudando um pouco, sendo mais racionais, se ligando nas red flags, né? Os sinais vermelhos das outras mulheres, o que podem atrapalhar no relacionamento dele, se ele estiver interessado pela mulher. Não ir muito só pela beleza, porque a beleza um dia acaba. Entendeu? Ver se a mulher realmente ela tá contigo ou não tá. Então é isso. Se inscreve no canal. Valeu!